Bom dia, turma! Aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula de hoje, Geografia do 8º ano, vai dar continuidade ao percurso 10, que a gente iniciou na aula passada, falando sobre a ascensão da China no cenário internacional. Então, hoje a gente vai estudar as páginas 93 até a 95, que fala sobre China, potência do século 21. Então, as reformas econômicas implantadas na China a partir de 1976 alteraram profundamente o país. No decorrer dos anos de 1990 até 2000, o PIB chinês ele apresentou um crescimento elevado em torno de 10% ao ano, e de 2010 a 2016 cresceu 8,6% em média, que é o que está sendo retratado nessa imagem, né, que está aí a figura 11, né, o mundo, né, crescimento anual do PIB 2015. Então, esse crescimento, né, da China nos últimos anos vem sendo bastante considerado, né? Então, a gente pode ver que o crescimento da economia chinesa também foi favorecido por alguns fatores, como investimentos em educação, pesquisa científica e tecnológica, também a disponibilidade de recursos naturais em seu território e também investimentos maciços em infraestrutura de transportes, investimentos em construção de habitações, edifícios comerciais e também incentivo à exportação e à produção por meio de facilidades fiscais e tributárias. Também a existência de um grande mercado consumidor interno e também a mão de obra abundante, que relativamente é qualificada e que também tem baixo custo, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né, que a China tem entre Brasil, né, China e Brasil, que a gente vai logo lá na frente ver, mas primeiro a gente vai falar as relações que a China tem com os Estados Unidos. Então, a gente percebe que o crescimento da economia chinesa e o seu desenvolvimento científico e tecnológico tem causado preocupação ao governo estadunidense. Os Estados Unidos não considera a China inimiga, mas reconhece como uma forte concorrente na geopolítica mundial. Há algumas tensões, né, nas relações entre os dois países que é marcado principalmente pela situação de Taiwan, porque enquanto a China considera a ilha de Formosa como pertencente a seu território, os Estados Unidos apoiam a existência de Taiwan separada e independente da China continental. Também a gente pode citar outro ponto de tensão, diz respeito aos direitos humanos. Então, os Estados Unidos, juntamente com países europeus e também Japão e Austrália, criticaram no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2016 a posição chinesa em relação a esse assunto, como no caso de prisões de defensores dos direitos humanos no país, mas também as pressões para a existência de uma imprensa livre e o fim do controle do Estado, né, ao acesso à internet também e outros meios de comunicação. Mas, entretanto, a gente vê que as tensões políticas elas são superadas pelos interesses comerciais entre os dois países. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Em 2016, 18,3% do valor total das exportações chinesas destinaram-se aos Estados Unidos, enquanto 21,4% do valor total das importações estadunidenses foi proveniente da China, tá bom? E agora a gente vai falar as relações entre China e Brasil. Então, a China, desde 2009, tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos. Em 2016, o valor total das exportações brasileiras para outros países, né, 19% foi realizado
para a China, e a importação de produtos chineses pelo Brasil representou 17% do valor total das importações brasileiras. Entretanto, em 2017, as exportações brasileiras para a China eram compostas principalmente por quê? Por produtos primários, como é o caso da soja, também o caso do minério de ferro e aço e também o petróleo bruto, tá bom? Que são produtos que não possuem valor agregado. Já as importações de produtos chineses pelo Brasil são predominantes de bens industrializados, tá bom? E, portanto, eles têm valores, né, agregados, então a gente percebe que o fato beneficia amplamente a economia chinesa, tá? Porque esses produtos industrializados, né, a maior, né, valor agregado, tá bom? Então, a gente pode falar também um pouquinho sobre a questão da influência cultural que a China tem no Brasil. Então, a gente percebe que essa relação cultural China e Brasil está relacionada ao crescimento, né, da chegada de imigrantes da China no Brasil a partir dos meados do século XX, tá bom? Em meados do século XX, destacam-se a arte marcial, a gastronomia chinesa, as práticas da medicina tradicional chinesa, como o caso da acupuntura. Então, isso faz parte hoje, né, essa troca cultural entre Brasil e China. Então, muitas coisas chinesas foram absorvidas aqui na nossa cultura. Então, nossa aula é essa e até a próxima.